espírita, ele explicou que aquela morte foi ele que escolheu morrer daquele jeito, para quitar uma dívida de 200 anos atrás. Ou seja, ele foi evocado em 1862, o senhor Letil, esse conto, que não é o conto do senhor Antônio B., é outro conto, que está no meu histórico de vídeo. Ele foi evocado pelo Centro Espírita de Allan Kardec, e eles pediram: por que você morreu dessa forma? Aí ele explicou que já ia para mais de 200 anos, ou seja, se você fazer a conta, 1860, 1760, 1660, na época dos Castelões, na época da Inquisição Católica, ele havia sido um juiz inquisidor e mandou queimar uma mocinha na fogueira. Ele mesmo foi juiz de carrasco. Porque nenhum dos servidores daquele castelo, né, da igreja lá onde ele pertencia, tiveram coragem de fazer isso com a menina. A menina não tinha mais do que 13, 14 anos. Ele mesmo fez isso. Foi juiz de carrasco. Ele mesmo amarrou ela no tronco e tocou fogo. Então essas são as penas de Italião, gente. Porque Jesus, Deus, nada passa aos olhos de Deus. Nada. E o senhor, voltando à história do senhor Antônio B., ele enterrou a própria mulher viva, né? Hoje ele está vivendo em mundos felizes, né? Ele deve ter reencarnado, deve estar vivendo uma encarnação muito melhor, com um espírito mais amadurecido, mas ele precisava passar por aquilo. Tanto é que ele mesmo escolheu morrer daquele jeito, para que o espírito dele se livrasse daquela dívida. E a surpresa dele, quando ele chegou no plano espiritual, a esposa dele estava esperando dele sorrindo. Ela já tinha perdoado ele há muito tempo. Então ela provou ser um espírito muito mais evoluído, né? Se não fosse, ela estaria ali esperando ele, crivando de raiva, seu infeliz, você me matou, agora você está aqui, né? Ela sorrindo para ele, porque ela já tinha perdoado ele há muito tempo. Então esse é o conto que eu tinha para vocês hoje. A história do senhor Antônio B., que foi um escritor, né, foi um funcionário na região da Lombardia, ocupou vários cargos públicos, né? E ocupou vários cargos públicos, né? Um escritor estimado, muito estimado por todos, né? Exerceram com distinção e integridade muitos cargos públicos na Itália, né? Teve uma morte horrível como essa. Todo mundo ficou surpreso no centro espírita. E as pessoas que exumaram o cadáver para procurar o medalhão de família que estava lá enterrado junto. Era dele, né? Devia ser dele. Mas a família queria o medalhão de volta. E para surpresa, ele estava virado de bruços. Ou seja, ele não tinha morrido. A morte dele foi uma morte apoplética, morte aparente, que acontece com muita frequência. Pessoas que são enterradas vivas. Mas essas mortes aparentes, quando o médico dá o laudo que declara ele como morto, o médico não está fazendo isso de acordo com os ensinamentos da ciência do médico. A temperatura baixou, não tem pulsação. Olha, ele está morto. Hora da morte, aí vai lá o legista, hora da morte, tal. Fecha o caixão, né? Enterram ele. Quando enterram ele acorda. Aí já é tarde. Como é que você vai ouvir o cara lá com 7 palmos de terra em cima dele, dentro de um caixão lacrado? A espiritualidade já tinha determinado esse tipo de morte. Não só do senhor Antônio B., mas muitos outros. Às vezes, a pedido do próprio
da própria pessoa para quitar aquele débito, para galgar degraus mais elevados da espiritualidade, ou às vezes o próprio plano espiritual determina que ele seja morto daquele jeito. Ele não quer morrer, mas vai morrer assim mesmo. Alguma coisa acontece. E ele tem lá um ataque, aparentemente um ataque cardíaco, mas não era, foi uma morte apoplética. E assim, porque é a vontade de Jesus. Por que isso? Porque débitos anteriores. O cara enterrou a mulher dele viva. O senhor Antônio B., com todo respeito, deve estar gozando, né? Eu estou narrando isso aqui e me refiro agora ao espírito dessa pessoa com o maior respeito para as pessoas que forem ouvir o meu canal. Que eu sei, tenho certeza que o seu espírito deve estar vivendo hoje uma situação muito feliz. Talvez até junto com a sua própria esposa, a que foi esposa na época, né? No século XIX, né? Não é verdade? Então, é esse o conto que eu tinha para vocês hoje. Nada passa aos olhos de Deus. Então, não reclame de sofrimentos. Não reclame de nada. Se você está sofrendo, é porque tem débitos passados. Se você é um mendigo, está ali na rua pedindo, tem dívidas passadas. Ninguém vem aqui nesse planeta atrasado à toa, né? O próprio Chico Xavier não veio aqui à toa. A missão dele era escrever quase 500 livros. Allan Kardec não veio à toa. Ele veio aqui para escrever a codificação espírita para o mundo, né? Através dos espíritos superiores, São Luís, rei nono da França, né? Santo Agostinho, o Espírito da Verdade, que o próprio Chico Xavier disse ser o próprio Jesus, e com esses auxílios, ele escreveu a obra dele, né? Deixou a codificação espírita. Mas ele Allan Kardec era um comerciante e morreu pobre. Ele quebrou, porque ele era tão bom, as pessoas compravam as coisas na loja dele, tem esse artigo na Revista Espírita, e ele não cobrava e acabou fechando, não se deu certo no comércio, né? Ele escreveu, ele não veio aqui à toa. Chico Xavier não veio à toa. Madre Teresa de Calcutá não veio à toa. Ela veio mostrar o que é fazer caridade, né? Ela tinha o poder de falar diretamente com Jesus por pensamento. A vida dela era andar na rua, pedindo para os comerciantes comida, porque na Índia, Calcutá era e é ainda uma pobreza, né? Ela foi criticada pelo Vaticano, pela Igreja, mas o próprio Papa autorizou ela a fundar a Irmandade dela. Irmã Dulce não veio à toa, né? Gandhi não veio à toa, era um excelente presidente da Índia, né? Se mostrou uma pessoa muito boa, gostava muito dos negros. O presidente Kennedy, que era um espírito de luz, amava os negros e foi morto por isso. Ele foi assassinado por políticos racistas que odiavam os negros. E a lista é enorme, a lista é grande. Nós estamos aqui não é por acaso. Eu estou aqui não é por acaso, né? A gente passa privações, passa isso, passa aquilo. Acontece um acidente, morre família, uma pessoa morre. Uma família rica, por exemplo, perde um ente querido. A família muito, muito rica, né? São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, da alta sociedade, classe média, baixa, classe média alta, alta sociedade mesmo, aconteceu, nossa, morreu o menino, moço lindo, bonito, ia casar, estava formando em medicina, morreu ele e a noiva. Não foi por acaso, gente, nada é por acaso, nada é por acaso nessa vida.
Tudo está escrito. Volte. Se nós pudermos voltar, tivermos esse dom de voltar nas páginas do livro do tempo, aqui, está aqui o problema do senhor Antônio B. Está aqui a morte do casal rico, do rapaz que estava formando em medicina e que morreu com a noiva. E assim, a justificativa para tantas mortes, para tanto sofrimento, está no livro da vida, escrito por Jesus. Que só Jesus sabe, de tudo sabe, tudo vê, e tem essas explicações dos nossos sofrimentos, os nossos sofrimentos, as nossas dores materiais, não são por acaso. O importante é nós servirmos, ajudarmos os pobres, coisa que ninguém faz. Eu falo demais nos meus vídeos, para as mulheres esvaziarem os guarda-roupas. Eu tô com o porta-malas do meu carro cheio de novo. Estou esperando meu filho chegar terça-feira, e como esse fim de semana ele fica comigo, né? Nós vamos lá em cima de novo. Tem um monte de brinquedo. Tem um trenzinho lá que eu comprei para ele. Tá novo. Eu vou levar na lojinha dessa fraternidade espiritualista, que eu sempre faço doações. O que eles fazem? Eles etiquetam, põem um preço ali e transformam em dinheiro, gente. Esse brinquedo estava lá mofando, pegando poeira na minha casa. Por que eu não vou ajudar? Eles transformam esse dinheiro. Façam mesmo. Eu tenho mais um autorama que eu comprei para ele. Tá perfeito. Meu filho não brinca de autorama mais. Eu brincava com ele quando eu tinha 6 anos. E o pior é que ele ganhava todas as corridas. Ele ganhava todo o carrinho dele, ele ficava lá rindo de mim ainda. Ah, deixei o senhor para trás, né, papai? Então, ano passado eu levei o porta-mala empencado. Ano passado, uns 3 anos atrás. Uma bicicleta nova. A própria diretora da entidade falou: essa bicicleta eu vou rifar ela. E transformou em dinheiro. Façam mesmo. Façam mesmo, mulheres, donas de casa, ricas, classe média alta. Parem de ficar assistindo novela a tarde inteira. Colocar sentado traseiro no sofá, assistindo programa, novela, sessão da tarde, sei lá o quê. Série de TV. Tem tanta gente sofrendo. Tem tanta criancinha sofrendo. Amenize suas dívidas, porque nós estamos aqui, porque somos devedores. Esse é o recado que eu tinha para vocês hoje. E essa mensagem, aqui no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Vamos ver se tem a data aqui dessa... Não tem. Mas essa obra meu pai comprou em 1946. Foi a única coisa que eu pedi para minha mãe quando meu pai morreu. Capa dura. Você não acha para comprar na internet. Você pode varrer a internet. E com essa capa aqui você não acha. Olha a cor das páginas. Isso é um presente que eu vou deixar para meu filho. E ele vai deixar para os netos. Porque o meu filho já tem conhecimento... Eu mesmo conheço, estou passando pelos valores espirituais que meu pai me passou aos 14 anos, e minha tia Thaisa, mentora do primeiro centro espírita de Belo Horizonte, entidade espiritualista Caminho à Luz. Eu estou passando para eles esses ensinamentos. Meu filho já sabe que existem mundos mais evoluídos, menos evoluídos, já sabe da existência de seres extraterrestres, evoluídos, né, que estão preocupados com a nossa extinção, né, sabe de tudo isso. Ele acompanha meu canal, meu filho que me ajuda a organizar os meus vídeos no YouTube, ele entende mais do que eu. Ó, papai, o senhor tem tantas visualizações, mas as minhas visualizações são muito poucas, porque hoje os YouTubers, por exemplo, o meu canal é novo, tem 4 meses e meio. Você vê um vídeo, por exemplo, que tem 30 mil, 200 mil visualizações. São famosos, pessoas famosas, cantores famosos. Vou retirar aqui o cantores, porque aí eu estou colocando uma classe, né? Eu retiro isso.
personalidades famosas, separou, está separando, eu falo, separou, casou com outra mais nova. Você vai ver lá, tem 50, 200 mil visualizações, né? Então isso, o povo quer ver isso. A gente chama a espiritualidade, chama essas pessoas os fiscais do próximo, né? Olha lá os vídeos de... Às vezes o próprio YouTube coloca um vídeo, bota uma foto lá, você clica lá, não tem, o artigo que você quer ver que está na foto não aparece. O que ele quer? Ele quer uma visualização, porque ele ganha ponto. E com isso o YouTube paga para ele. Eu não vou receber nunca, porque meu canal tem o quê? Não tem nem 2.000 visualizações ainda. Mas as visualizações que tem são de pessoas que realmente interessam pela vida após a morte, né? Pela espiritualidade, né? E é meu filho que me ajuda. Ó, papai, o senhor tem que fazer isso assim, assim, para o senhor ter mais visualização. Ele entende mais do que eu, ele tem 12 anos. E ele é médium, né? O Emmanuel de Oliveira Saraiva. É o amor da minha vida esse menino. Esta era a minha mensagem de hoje. Então parem de ser fiscais do próximo. Ah, você já ouviu falar fulano lá de São Paulo? Eu não estou interessado, não é da minha conta, eu nem conheço. Separou, a fulano de tal, filho dele morreu. Deus o tem, está sendo amparado pelo plano espiritual. Mas eu não conheço. Ótimo, mas a pessoa quer saber a fundo ali, tudo, que dia que nasceu, que dia que morreu, por que morreu, qual foi o motivo, o que vai acontecer agora, vai haver indenização do cara que acidentou. Não é da minha conta. O importante é que ele já está sendo amparado pelo plano espiritual. Mas tem pessoas, milhares de pessoas, uma grande maioria no mundo inteiro, que são os verdadeiros fiscais do próximo, querem saber tudo. Ficam grudados na televisão, nos noticiários, para saber notícias dos famosos, quem separou, quem não separou. Aí você abre lá no YouTube, está aqui, fulano separou, briga na justiça de casal importante lá de Hollywood, separou, né? Ficou muito em justiça, indenizações, você vai ver a visualização. Tem 300.000 visualizações. Entendeu? São os assuntos que o povo de hoje quer. Chama-se futilidades. A futilidade é próprio do fiscal do próximo, fiscal das consciências alheias, né? Isso é um atraso espiritual. Você querer dar conta do que está acontecendo na casa do vizinho. Deixa o vizinho para lá. Você já tem os seus problemas, nós já temos os nossos problemas. Por que eu vou dar conta do problema do vizinho? Não é da minha conta. Se ele precisar de ajuda, eu vou lá na hora, ajudo. Quer que chame a polícia, aconteceu alguma coisa? Chamo. Está precisando de arroz, alguma coisa? Contribuo na hora. Como eu já fiz várias vezes para muita gente. Então a minha mensagem de hoje era essa, né? Essa triste morte do seu Antônio B., com todo respeito a esse espírito, que hoje deve estar num mundo muito feliz, né? E a morte dolorosa e rara, morte rara. Uma das mortes raras, você ser enterrado vivo, acordar, está dentro de um caixão. Comeu a mão, porque não tinha comida. Até, né, deve ter passado o quê? 15 dias de sofrimento até ele morrer. De verdade, né? Então essa é a minha mensagem de hoje. Vamos cuidar da vida nossa, vamos doar, ajudar. Mais uma vez, é época de frio. Tem monte de cobertas, tem coberta sobrando, vamos dar. Eu estava na polícia, ainda enchi, fui numa loja aqui grande, no atacadista, porque eu quero preço de atacado. Comprei 100 cobertores, mas não foi cobertor sapeca negrinho não, cobertor grosso. Eu e um colega meu espírita. Foi alta a conta, foi 100 cobertores, 100, uma centena de cobertores. E levei lá para os meninos lá, né, desse centro, essa entidade espiritualista que eu sempre dou, né, servos irmãos de Nazaré. Deu uma nota preta, e fiz o colega meu dividir com ele.
A loja lá queria só dividir em 3 cheques. Eu fiz, vou pagar em 5 vezes. Ah, não tem jeito, então não levo. Aí o cara, não, eu já estava indo embora. Não, o gerente lá autorizou. Claro que autorizou. 100 cobertores, encheu a caminhonete, encheu a cabine lá e o carro dele também, porque era um cobertor grande. Não era cobertorzinho vagabundo, não. Então, gente, se não puder fazer isso, dê pelo menos 2 cobertas, umas. Tem que com certeza estar sobrando na sua casa. Vai gastar álcool que está em crise? Não tem problema. Você gasta álcool, a pessoa, os fiscais dos próximos, pessoas, mulheres que não fazem nada o dia inteiro, ficam gastando álcool, gasolina, procurando coisas fúteis para comprar. Então, uma ida dessa numa instituição que você mesmo pode escolher, se você for evangélico, se você for católico, se você for espírita, escolha a instituição de caridade. Porque aqui em Uberlândia tem muitas. Em todas as cidades tem instituições de criancinhas necessitadas. Escolha um e leve. Mas leve de verdade. Ah, vou gastar. Mas você vou gastar gasolina. Ah, mas a gente gasta gasolina comprando porcaria, olhando loja, procurando coisa fútil para comprar para casa. Não é? Então, tenha uma boa segunda-feira. Fique na presença do grande Jesus de Nazaré, com os espíritos de luz que nos vigiam, e na presença do anjo da guarda protetor de todos vocês. Um bom dia para todos, que Deus nos ilumine a todos, né? E vamos fazer doações, hein? Não se esqueçam.